Dizem que um sonho termina quando você acorda, mas será que na verdade ele não começa quando você acorda? É com essa frase, essa reflexão, galera aí do Fala Empreenda, que a gente está começando o nosso primeiro programa de podcast. Saiu do papel finalmente, galera. Muita cobrança, muita gente falando. Porra, você deveria montar um programa, deveria colocar alguma coisa bacana aí para você entrevistar, você fala bem, não sei o quê. Cara, ficou muito tempo engavetado e hoje, finalmente, o nosso programa 01, galera. É isso aí mesmo, o programa 01 que foi feito para você, estudante aí que tá saindo da escola, que tá querendo tomar um rumo diferente na vida, querendo escolher com que você vai trabalhar, para você micro e pequeno empresário, para você que já é empresário, que tá aí na luta no dia a dia, precisando de insights, para você mocinha, carinha do marketing, do atendimento, da gestão, do micro e pequeno negócio que tem que se desdobrar todos os dias. Galera, o Fala Empreenda foi feito para vocês, então orgulhosamente, né, meu nome é Bruno Abrão, eu apresento para vocês o programa 01, é isso aí, galera. E o programa 01, ele não poderia deixar de ter um convidado muito especial, um cara que incentivou a gente a fazer esse programa, incentivou desde quando a gente conversava muito sobre empreendedorismo, sobre ideias, né? Ele falava, pô, cara, tira do papel, tira da gaveta. Então, hoje, no programa 01, ele que está aqui, que é meu amigo, que é cliente, que é um empresário de sucesso, um cara que eu admiro também, Renato Vicentini, casado, pai do Gabrielzinho de 9 anos, ele que é engenheiro eletricista, tem mais de 10 anos aí na indústria, ele trabalha no desenvolvimento aí de energias e equipamentos para a área de energia fotovoltaica. Seja muito bem-vindo, meu amigo Renato Vicentini. Opa, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui no seu programa 01. Igual você comentou. Eu sei, já sabia dessa sua ideia, né? Dessa ideia brilhante, né? Muito bacana de levar informação de qualidade, incentivar o empreendedorismo. Isso é muito bacana e é um prazer enorme fazer parte disso. Cara, fazer é um parte prazer... dessa história, né? Dessa história, dessa ideia e poder ser um dos incentivadores, igual você falou, né? Muito Cara, bacana. O prazer é nosso e aqui é a ideia, Renatão. A gente sabe que tem muitos programas de podcasts aí com esse foco em empreendedorismo, mas vai muito ali na vida pessoal da pessoa. Não, aqui é uma escola, o nosso público é o jovem empreendedor, é aquele empreendedor que está precisando de ideias, de insights, né? Então a ideia nossa aqui é trazer um conteúdo que agregue, que soma para essa galera que está saindo do ensino médio. Cara, eu fiz uma pesquisa rápida, a galera tá perdida, então a gente tem que trazer pessoas como você de sucesso, que hoje já chegou lá, né? Mas que já tem vários desafios aí que você foi passando, que você foi superando, e é com isso que a gente quer começar, cara. Quem que é o Renato? Se apresenta aí para nós. Eu fiz uma apresentaçãozinha aqui, mequetrefe aqui, né? Se apresenta aí melhor, porque, cara, você é o protagonista aí da sua vida. Fala para nós, quem que é o Renato? O que o Renato faz? E o que ele teve de desafio? E aí a gente tem uma série de perguntas aqui que eu vou incrementando. Tá legal. Bom, bacana, né? Então, parabenizando mais uma vez pela iniciativa, levar informação e incentivo, né, para os jovens aí empreender, entrar no mercado de trabalho. E eu, né, comecei essa jornada empreendedora aqui há 6 anos, pouco mais de 6 anos, mas tenho uma jornada também, comecei a trabalhar com 12 anos de idade, né, e bastante experiência, assim, como CLT, né, vamos falar assim. E empreender realmente sempre foi um sonho, né? Mas a gente fica um pouco perdido, né? Como você comentou dos jovens que estão um pouco perdidos, eu também já tive perdida. Você não sabe muito bem por onde começar, com pouco recurso, enfim. Cara, só um detalhe, viu? O programa 01... Depois a gente vai assistir. Boa. Imagina o programa 100, só desculpa te interromper. Não, legal. Eu acho que eu não falei da S4S Energia, galera. A S4S Energia, empresa que o Renato, ele é o sócio fundador, né? CEO que está à frente aí. E a S4S Energia, ela se tornou uma potência aqui na região, com grandes projetos, que eu acho que é interessante, né? Acabou faltando isso. Eu falei pra você, cara, a gente vai ajustando. Um bate-papo, né? A gente vai falar de tudo, com certeza, né? Uma horinha de papo aqui.
Mas é isso, até chegar na S4S, né, foi uma grande jornada de estudos, experiências, tropeços, né, que a gente vai aprendendo, vai acertando. E hoje poder estar aqui e poder falar, né, dividir um pouco da experiência é muito bacana. Legal, Renatão. Mas é isso, cara, atrás do CNPJ sempre tem um CPF, né, você mesmo já falou isso para mim e é verdade. As empresas são feitas de pessoas, né, pessoas comuns que erram e sempre buscam melhorar no dia a dia. Ô Renatão, o nosso público, cara, provavelmente são pessoas que estão empreendendo no momento e que passam por uma série de inseguranças que todos nós passamos, né? Sim. Assim, eu falo que toda semana, todo dia, na verdade, é um dia diferente na vida do empreendedor, né? Segunda-feira é o dia mais amado do empreendedor, diferente da galera CLT, né? É verdade. Porque é segunda-feira que vai trazer novas experiências e também os desafios daquela semana. Fala para o nosso público, que aquele público que está pensando em empreender, que ele tem uma ideia e ele ainda não definiu, ele ainda não saiu daquela fase da ideia. Eu queria entender, você é um cara que veio da indústria, né? Depois você fala um pouquinho disso, o que você fazia, qual indústria que era, acredito que era o mesmo ramo, mas qual foi o estalo, né? Aquele estalo que deu e falou assim, poxa, eu quero empreender. Qual foi o dia D, né? Tem esse lance que a galera fala, o dia D, qual foi aquele estalo mesmo que eu falei, não, agora eu vou fazer isso. Sim. Essa ideia foi se fortalecendo, eu não tive assim, do nada, sabe, um estalo, não, só vou empreender, vou abrir uma empresa. Na verdade, tudo começa com um propósito de vida, assim, sabe? Eu tinha objetivos de vida. Tem uma frase que eu gosto muito, que acho que ajudou a impulsionar esse desejo de empreender, que é: quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Né? Então, eu vi essa frase e muitas outras, né? Acompanho algumas... Essa foi o gato ou foi o coelho que falou lá pra Alice, né? Essa daí é do filme, pô. Não, eu acho que que serve pra vida. E que serve pra vida. Eu acho que essa frase é do Caio Carneiro, se não me engano. Legal. E é um empreendedor também. E eu falei, pô, eu tenho muitos desejos, né? De conquistas e tal. E aí eu percebi que trabalhando como CLT seria mais difícil alcançar esses objetivos. Então logo eu percebi que para atingir esses objetivos, esses propósitos de vida, eu precisava fazer algo diferente, sair ali daquela limitação do CLT e empreender. Então não foi assim um estalo do nada, né? Eu fui percebendo isso ao longo do tempo, que para conquistar tudo que eu desejava conquistar na vida, conhecer os lugares que eu tenho vontade de conhecer, enfim, eu precisava fazer alguma coisa diferente, sair dessa bolinha, né? Deixa eu te perguntar, você não foi aquele cara que teve aquela ilusão, não, eu quero ter mais liberdade? Você chegou a pensar nisso ou não? Muita gente que quer empreender, sim. A galera, principalmente a molecada aí que vai assistir esse vídeo, fala, pô, eu quero ter minha liberdade, cara. Sim. E a gente sabe que é basicamente o contrário, né? Quando você é um empreendedor que foca, que você quer fazer acontecer, cara, sua liberdade, ela tem um preço muito alto ali, com certeza. Né? Não, nunca tive essa ilusão, não. Eu tenho amigos que são empresários e acompanho um pouco da rotina deles. Eu sei que é pesado, você trabalha muito mais. Você trabalha quando você não está trabalhando. Vou explicar melhor. A nossa cabeça não para, né? Você pode estar em casa, no churrasquinho, você está pensando em alguma coisa, em algum problema que você tem que resolver, alguma ideia nova. Então, você está o tempo inteiro com a cabeça funcionando no negócio. A gente trabalha 24 horas por dia. Então, o CLT, você tem aquela tranquilidade de quando você passa o cartão ali, até para quem não passa cartão, né? Mas só para ficar aqui figurativo, assim, você consegue se desligar e você só liga de novo na segunda-feira, quando passa o cartão de volta, né? O empresário não, cara. A gente trabalha 24 horas por dia. É o primeiro que chega, o último que sai. E a segunda-feira é a expectativa da segunda-feira, né? A gente não vê a hora de chegar a segunda-feira, porque quer colocar em prática as ideias novas. Mas, assim, a gente tem a liberdade... você tem, assim, uma certa liberdade de não ter aquele negócio do horário, você consegue administrar a sua agenda. De repente, eu quero viajar, vou trabalhar até quarta-feira, até quinta, vou chegar na terça. Se você tiver empresa organizada, um time bacana, você consegue fazer isso. Então, liberdade nesse sentido. Mas trabalha muito mais. Pode ser que um dia, né, a gente conquiste
essa tão sonhada liberdade, né? Isso daí é para os caras que já chegaram lá, né? Que não é impossível também, né? Se você pegar, por exemplo, as grandes empresas, né? Os caras já têm os CEOs que cuidam para eles, né? Isso. A gente que é micro e pequeno empresário, a gente tem que ser o CEO do próprio negócio, né? Exatamente. Ah, legal. Aí é outra realidade, aí rala muito mais. E dentro dessa característica, você estava na indústria, se você quiser falar, pode falar onde que era, e ali o momento chave, né? Bateu em segurança, falou, porra, tem toda a estabilidade do negócio aqui, onde eu sou CLT, e agora eu vou empreender. Como que foi isso daí, cara? Sim, essa virada de chave realmente é difícil, né? Saber quando é o momento, né, de trocar o certo pelo duvidoso, né? Mas quando você tem certeza, né, daquilo que você... Não vou dizer certeza, ninguém tem certeza de nada, né? Ainda mais empreendendo nesse mercado maluco. Mas quando você tem certeza do seu propósito, né? Eu falo, quando você... O primeiro característica, assim, do empreendedor é não ter medo, né? Não ter medo de andar no desconhecido. Então já começa um pouco por aí. Eu sempre tive esse desejo e quando achei que foi o momento, que era o momento, né, fui para cima. Então... Quando você fala certeza do propósito, até citando o Washington Oliveto, né, cara? Primeiro, 2 frases dele que eu quero falar, né? Legal. Primeira é que o primeiro a gente nunca esquece, né? Que é o podcast aqui, o programa 01. Então a gente já vai ser inesquecível, erros, acertos, né? Citando o Washington Oliveto, que ele fez aquela campanha fantástica lá do meu primeiro sutiã, né? O primeiro sutiã a gente nunca esquece, e aí virou um bordão para todo mundo, né? O primeiro a gente nunca esquece. E segundo é que quando a gente gosta do que faz, nunca a gente está 100% trabalhando e também 100% se divertindo. A gente consegue mesclar um pouquinho, né? Sim. Quando você tem esse propósito muito bem definido e corre atrás, né, Renatão? Então, igual eu até comentei já no começo, né? Comecei a trabalhar com 12 anos de idade, passei por muitas empresas e aí fui fazer engenharia e depois que eu concluí o curso de engenharia, fui trabalhar na área, né? Trabalhei em grandes empresas, né? Trabalhei quase 10 anos numa multinacional americana. Legal. E estava bem lá, ganhava bem, tinha um cargo bacana, mas aquele desejo ardente, né, sempre de querer fazer a mais, né, de buscar essa liberdade financeira, conquistar os sonhos e tal. E a S4S Energia, ela é a Solar Solution, né? A gente fez um rebranding agora recente, né? Então a gente deu uma simplificada no nome, na marca, né? Não sei se você percebeu, mas eu gaguejei aqui pra falar S4S, porque, cara, eu tô acostumado com Solar Solution, mas então, eu mesmo fui um dos caras que eu falei, pô, nome muito compridão, cara. Sim. Mas depois que cai ali na memória, fica um nome bacana, né? Cara? Então, para quem tá assistindo aí, né, que já conhece a gente há mais tempo, clientes, né? Então é a Solar Solution, né? E agora é S4S Energia, é a mesma empresa. Né? Então, assim, ela nasceu de um TCC, de um curso de pós-graduação que eu fiz pós em gestão e estratégia de empresas, né? E aí no trabalho de conclusão de curso a gente tinha que criar uma empresa, né? Fazer todo o plano de negócio. A gente só não criou o CNPJ, mas fez todo o plano de negócio, pesquisa de mercado, tudo. E aí eu já trabalhava eu tinha bastante contato com a área de energias renováveis, né? Na empresa que eu trabalhava. É uma área fascinante que eu gosto muito, né? Então eu pesquisei sobre energia solar fotovoltaica, era um mercado que estava em ascensão. Energia renovável, pra galera que nunca ouviu falar isso. O que é energia renovável, cara? Energia limpa, né? Renovável, né? Por exemplo, biogás, solar, hidrelétrica, são energia limpa, né? Legal. A galera acha que só tem o solar, né? Sim. Legal, top. Então, biomassa, né? E aí eu trabalhei, a empresa que eu trabalhava, eu projetava motores e geradores elétricos, né, de indução para a indústria. E lá a gente também projetava geradores para parques eólicos, que é também uma fonte de energia renovável, né. E então tive esse contato com a área de renováveis, né, que é fascinante, realmente me apaixonei por isso. E aí fui buscar algo que era um pouco fora da casinha, né, falei, eu quero pesquisar alguma coisa diferente e fui estudar sobre fotovoltaico. Fiz o curso, concluí o curso, né? A ideia era só passar na matéria, vamos dizer assim, mas fiz toda aquela pesquisa de mercado e eu engavetei esse projeto e voltei a trabalhar. Eu estava feliz onde eu trabalhava, era muito bom, mas sempre aquele desejo, né? E quando eu resolvi sair da empresa para montar, né, a Solar Solutions, só desengavetei o projeto e já estava ali mais ou menos
o caminho a ser trilhado, né? Mas são grandes desafios, né? Porque criar o CNPJ e abrir a empresa é fácil, né? O desafio mesmo é conquistar o primeiro cliente, né? Vender o segundo cliente, começar do absoluto zero, assim. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, bem estratégica essa. Como que você financiou o início da empresa? Porque, assim, uma coisa o projeto de energia solar, a galera não compra pagando à vista, né? A maioria, vamos assim dizer, existe um parcelamento. E é um produto que a matéria-prima que faz as placas e tal, é um produto um pouquinho com preço alto, né? Como que você financiou esse início, cara? É um produto de alto valor agregado, né? Então, assim, no início... Você tinha um capital que você teve que investir ali. Quando eu saí da empresa onde eu trabalhava já há alguns anos, não tinha um capitalzinho, né, para iniciar, basicamente para custear ali a abertura da empresa e algum material, estudos, né? Fiz muitos cursos, comprei ferramentas, etc., né? Softwares. Então foi o custo mais assim para isso, né? E assim, para financiar os meus clientes, que acho que foi mais a sua pergunta, né? Por conta do custo do material. Produto, né? Então eu fiz parcerias com bancos. Né? Fiz parceria com bancos. O Banco Santander foi meu primeiro parceiro. Né? As minhas primeiras vendas, acho que as 3 primeiras vendas foram clientes que pagaram com capital próprio. E por não ter assim um corpo de caixa para poder financiar o cliente, eu perdi muitas vendas no início, até encontrar esses clientes que tinham capital próprio, que não dependesse de financiamento, né? Porque essa parceria com os bancos veio depois um pouquinho também. Você está sendo bonzinho, né? Parceria com o banco. Eu chamo sócio de todo mundo, né? Porque o banco, ele... Pro cara que está começando, né, cara? Ele acaba sendo, às vezes, um sócio majoritário do negócio, né? É difícil, mas todo começo é assim, né? Você falou bonitinho, a parceria com o banco, parceria no sentido do banco financiar meu cliente. Sim. Não eu pegando crédito, sabe? Direto, assim, para colocar na operação. Mas deu tudo certo. Então, teve problema de desconfiança? Por exemplo, a empresa é nova. Como que eu vou financiar o cliente dessa empresa que é nova? Como que você lidou com isso? Fala um pouquinho. Como que foi isso? Esse início é complicado, porque você não tem nome, né? Não tem credibilidade ainda, não tem portfólio. Então, pelo fato de eu ser engenheiro eletricista e ter autoridade na área, né? Que é um produto elétrico, né? Então, isso ajudou muito. Né, isso ajudou muito. E eu estava muito seguro também, né? Eu estudei muito, então eu tinha muito know-how técnico, assim. Então, eu tinha muita segurança, eu passava muita segurança. Inclusive, o meu primeiro cliente é um coronel da reserva, um cara extremamente inteligente, criterioso. O primeiro a gente nunca esquece. Ele é super exigente, então ele estudou muito o mercado também, ele sabia muito tecnicamente, parecia que eu estava falando com outro engenheiro, e ele foi muito a fundo, e tinha outros concorrentes na jogada, e mesmo sendo meu primeiro cliente, eu não deixei transparecer insegurança nenhuma, porque eu estava muito seguro mesmo do que eu estava fazendo, né? Tecnicamente falando, eu estava muito seguro. E eu consegui passar essa segurança e consegui fechar o primeiro, e o primeiro indicou o segundo, e assim foi. Legal, cara, legal. Top. Tinha até uma pergunta aqui, né? Como foi essa relação com o primeiro cliente? Frio na barriga? Putz, vou fechar, agora o negócio deu certo. Como que foi isso, cara? Eu fiquei com frio na barriga nesse início, porque demorou um pouco até vender o primeiro. Foram uns 3 meses. Uns 3 meses ali investindo, gastando sola de sapato, até conseguir fechar o primeiro projeto, né? E eu tava com um friozinho na barriga nesse momento, porque, porra, quanto tempo vai demorar? Nossa, que difícil e tal, né? Mas eu não tive frio na barriga nenhum no contato com o cliente para fazer a venda, justamente por essa segurança que eu tinha, né? Eu tava muito firme no propósito, muito conhecedor daquilo que eu tava fazendo, muita clareza, assim, sabia o que eu estava entregando, né? O Renatão, você já estava casado nessa época? Já. Já tinha filho? Já. O meu filho tinha 1 ano e meio, 2 anos. E com relação a essa questão social, a esposa foi um fator determinante na conversa? Teve essa conversa ou não? Ou você já chegou e falou, não, cara, ó, vem comigo que eu tô já pensando isso ou não? O que a gente faz? Vamos por esse caminho ou não? Porque o micro e pequeno empreendedor, geralmente a esposa participa do negócio ou ela trabalha em algum lugar e participa da decisão, que vai afetar ela de alguma forma, com certeza. Hoje a minha esposa trabalha comigo. Legal, cara. Há pouquíssimo tempo, inclusive. Ela acabou de vir para a empresa, mas ela era bancária, tem 25 anos de história no banco, e ela é extremamente conservadora, minha esposa, né?
Então, quando eu falei de empreender, começar um negócio, ela foi assim um pouco contra até. Não contra, porque ela sempre confiou muito em mim, né? Não contra com todas as letras. Mas aquela insegurança, né? Mas ela é muito conservadora. Então, ela queria que eu continuasse um pouco CLT, assim, filho pequeno. A gente não tinha grana, cara, para empreender, não tinha caixa para segurar muito tempo. Pô, isso não dá certo. Então, ela é muito segura nesse sentido. Ela me apoiaria super se a gente tivesse uma outra realidade financeira, se tivesse caixa. Não, olha, eu tenho caixa para tentar por 1 ano, se não der certo, estamos tranquilos. Não era assim não, estava apertado. Então foi um pouco loucura, né? É aquilo que eu falei, o empreendedor, ele... Na verdade é o risco, é a aposta, né? Você tem que apostar. O empreendedor não tem medo de correr riscos, né? Então cara, começa assim. Legal, eu quero saber um pouco mais da S4S, mas aqui só para a galera que está acompanhando, algumas lições que a gente já tira daqui. Ó, quem acompanhar o Fala Empreenda no Instagram, no Face, no TikTok, vai ver que a gente pega alguns assuntos e tira algumas lições desses assuntos, né? A lentidão do crescimento foi um fator de decisão para você empreender. Isso é um fato no Brasil. Se você quiser acelerar o processo de riqueza na sua vida, cara, você tem que partir para o empreendedorismo ou você tem que ser um cara muito fodido dentro de alguma empresa, né? E ali em termos de estudo, de carreira, e a gente sabe como funciona dentro de algumas corporações aí, tem que ser empresa grande para você ter uma carreira legal. Uma coisa que você falou aqui, que é uma característica, galera, do empreendedor. Trabalha até quando não está trabalhando, tá? Então isso daí se prepara para você que está querendo empreender. A certeza do propósito, isso é fato, porque é um cara que... o Renato é um cara que estudou muito sobre o setor, já trabalhava na área, tinha autoridade técnica, mas foi buscar mais conhecimento, e aí isso só reforçou a certeza do propósito, né? A empresa nasceu de um TCC, eu vejo, Renatão, eu ouço muito podcast, assisto muito podcast, porque hoje dá para assistir também no Spotify. Sim. Inclusive, galera, YouTube e Spotify, né? Ativa o sininho, se inscreve lá pra gente poder ter um número X lá de inscritos para começar a fazer o programa ao vivo, tá? Tem essa regrinha lá no YouTube, e é legal fazer ao vivo para vocês interagirem. Mas eu vejo muito e ouço muito gurus aí do mercado metendo pau na faculdade, metendo pau no estudo. E a sua empresa nasceu de um TCC, cara. Sim. Eu sou a favor do estudo, né? Eu conhecimento acho que é tudo. Né? Eu acho que o estudo, cara, é a forma que você interpreta ele. Se você for lá numa faculdade de nome, e eu já fiz, vamos colocar aí, não vou citar nomes, né? Mas uma faculdade de nome, fiz uma pós lá de gestão de negócio. Cara, um puta negócio engessado. Só que o network que eu criei lá dentro com a galera e com alguns professores que tinham que seguir uma metodologia da instituição, mas que eu consegui sugar de outra forma, foi muito legal. Foi o que você fez no TCC. Sim. Pô, de um TCC nasceu a S4S, uma baita empresa, sim, referência em termos de energia. Eu posso falar energia solar ou energia fotovoltaica? Qual que é o certo aqui? Energia fotovoltaica é mais específico, né? Porque energia solar é um termo mais amplo. Legal. Aquecimento de piscina, por exemplo, é aquecimento solar. Legal. É energia solar, quer dizer, né? Ele aproveita a fonte de energia do sol para aquecer a água. A S4S também atua nesse ramo? Não, a gente trabalha só com a parte de geração de energia, que é o fotovoltaico. Legal. Então ambos são energia solar, mas tecnologias completamente distintas. Legal. Para finalizar aqui, ó, parceria com o banco. Sócio de todo mundo, galera. Então o banco, no caso dele, financiava o cliente, mas muita gente tem que pegar capital do banco para começar. E, cara, paga o banco, tá? Não vai se enrolar aí não pagando o banco, cara, porque o banco, cara, ele é o pior cobrador que vai aparecer na sua vida. Ele tinha um histórico profissional, não adianta também chegar lá alegre, né, sorridente, com uma roupinha bacana no banco e pedir crédito, você não vai conseguir, você vai ter que sofrer um pouquinho e, claro, ter um histórico ali, histórico profissional do Renatão, trazia isso, e ele teve também um tempo de investimento na prospecção, galera. Então essa primeira parte aqui, ó, olha quantas lições que a gente já tirou de um cara que na prática tá falando para vocês. Renatão, agora S4S, fala para nós assim, como que foi entrar nesse mercado que o brasileiro não tem a cultura, né? O brasileiro, ele gosta da boa e velha conta de energia que a cada ano fica mais caro, né? Sim. E, cara, é difícil colocar na cabeça dele. Você acredita que é um desafio mais cultural
o brasileiro aderir à energia solar, que eu acredito, cara, que isso é o futuro, não vai ter muito para onde correr, ou é mais uma questão de falta de grana para investir? Eu acho que é mais cultural. O brasileiro não tem muita visão de longo prazo, né? Energia solar fotovoltaica é um dos melhores investimentos que tem para se fazer hoje em dia. Sem demagogias, né? Eu sou suspeito em falar, mas é verdade. Eu tenho em casa, eu tenho na empresa, eu falo como usuário também. Tem um retorno super rápido. Não é caro. Isso eu já vou quebrar o primeiro paradigma aqui de mercado. Todo mundo acha que é um negócio caro, que é só para rico. Não é verdade. Caro é o que vocês pagam na conta de energia todos os meses. Isso é caro. Pega o que você paga na conta e multiplica por 12. Veja no ano. Vamos dar um exemplo prático aqui. A maioria das famílias gastam aí 400, 500 reais por mês. Vamos falar 500 reais. São 6 mil reais no ano. O que você faria com 6 mil reais a mais no ano? A gente não faz essa conta cara, anual, você né, cara? pode melhorar alguma coisa na sua casa, sair com a família para passar umas férias bacanas, muita coisa. Então as pessoas estão acostumadas a pagar aquele boletinho todo mês, né? E não se preocupam em fazer essa conta. Então, a energia solar fotovoltaica é um planejamento mesmo que você faz, é um investimento de médio para longo prazo, né? Mesmo que você não tenha grana, por exemplo, para comprar à vista, tem linhas de crédito hoje que a gente consegue financiar em até 120 vezes, com 120 dias de carência para começar a pagar. Caraca. Ou seja, a economia da conta, você paga o financiamento. Ou seja, o cara, ele paga lá, vamos trazer aqui para a realidade da galera. Eu pago 600 reais de conta, eu coloco as placas na minha casa, no meu telhado. No primeiro mês ali, no segundo mês, já vem, sei lá, 200 reais. E com os 300 reais eu pago a mensalidade do financiamento do projeto, é isso? Isso. A própria economia se paga. Quando você fala a própria economia se pagar, é isso, sim, na prática. Depende da taxa de juros, que vai variar de cliente para cliente, né? Depende do valor do consumo. Tem algumas, a regrinha não é igual para todos, mas na maioria dos casos, sim, o que você economiza, você consegue pagar o financiamento. Então, a conta de energia você já está pagando. Já está saindo do seu bolso todos os meses. Então, é só você direcionar o dinheiro para o lugar certo, que daqui 4, 5 anos está pago. Aí a sua conta vai ser o mínimo, né? Você vai pagar sempre a taxa mínima. Um exemplo de quem é bifásico, por exemplo, né? Vai pagar uma taxa mínima de 50 kWh. Isso vai representar ali 80, 90 reais por mês. Então, se você gasta 600, que é o exemplo que você deu, você vai sair de uma conta de 600 para 80 reais. Você sabe por que eu falei 600, né? Imagina. Galera, eu coloquei na minha casa e da minha casa eu mando pro escritório, que inclusive, cara, mano, não falei aqui do nosso patrocinador principal, Abrão Marketing Pós-Venda, que tá aí patrocinando esse primeiro programa aqui, cara, que é a nossa agência, né? Então eu mando a energia, ela tanto pega para casa e mando também, que é um cadastro que é feito para o endereço do escritório. A gente tinha, em média, era um pouquinho mais. Somando a minha casa e somando o escritório, estava dando, não sei se você lembra, estava dando acho que 850 reais. Hoje em casa, eu pago um mês sim, um mês não, que está vindo assim, eu estou pagando o mínimo. Acho que é o último mês. Esse mês eu não paguei, porque não veio, não alcançou o mínimo. É que não dá o faturamento mínimo. Né? Exatamente. E no próximo mês parece que vai vir 80 conto. Na empresa, que a gente tem lá 5 aparelhos de ar-condicionado, não é uma mega estrutura, mas já dá para você ter como base. Cara, a gente está pagando, se eu não me engano, acho que 200, 150 reais, 200 reais, com todos os ares ligados. Sim. Então, assim, tá vale muito a pena, isso é indiscutível, né? Mas o brasileiro, ele prefere trocar de carro, por exemplo, que dá um prazer momentâneo para ele, né? Que o carro é um passivo, né? Você paga seguro, IPVA, tem depreciação, enfim. E o fotovoltaico é um ativo. Ele vai te dar um retorno financeiro todos os meses em forma de economia, né? Mas é difícil você conseguir quebrar essa visão. Mentalidade. Galera, lê Pai Rico e Pai Pobre. O que ele está falando, gere ativos na sua vida. Você vai ter um gasto, que na verdade é um investimento mensal, que parte desse investimento vai sair da própria conta que você paga, pelo que eu entendi, e pelo que eu tô vendo na prática, né? Eu tô pagando o investimento no parceladinho, isso mesmo, com a própria economia que eu tô gerando, e cara, depois que eu finalizar esse pagamento, é só alegria. É só ganho. O retorno sobre o investimento é na média de 3 anos. Pode ser muito mais rápido ou pode ser um pouquinho mais lento, dependendo se você pegar financiamento, bota os juros do banco, pode demorar um pouquinho mais. Mas na média é 3 anos
o retorno sobre investimento. É raro você ver um investimento que retorna tão rápido, né? Ô, Renatão, em termos de porcentagem, a economia gira em torno de quanto? 90%. Cara, bom, eu tô vendo isso na minha casa, né? Até que não tá vindo conta. Chega até 95% em alguns casos, né? Quando o consumo é muito elevado, chega a 95%. Aí é muito caso a caso mesmo, depende do quanto você consome, das condições do seu telhado, né? Ver se a gente consegue realmente colocar a quantidade de equipamento necessário. Mas só para complementar a sua última pergunta, né? A gente sempre fala que a nossa venda é uma venda consultiva. Então a gente dá uma consultoria para o cliente. Então a gente faz o cliente entender a conta de energia, o ganho que ele vai ter, as vantagens financeiras que ele tem. E não é só a vantagem financeira, não é só a vantagem econômica, assim, que é a economia no bolso. Tem um monte de outras coisas que é interessante, né? A parte renovável, a contribuição com a matriz energética. Então tem muita coisa por trás. Então a gente explica tudo isso. Aí o cliente entende, né? E o cliente que ele deseja comprar. Então é o cliente que compra, não é a gente que vende. Legal, legal. Uma dúvida da galera aí é, por exemplo, a manutenção. A hora que eu falei que eu ia fazer entrevista contigo sobre o tema, né? Aí eu falei, porra, pergunta da manutenção e tal. E a minha, como é recente também, né? Ainda não gerou nenhum tipo de manutenção. Como que funciona essa questão da manutenção, cara? É um investimento alto? É baixo? De quanto em quanto tempo o cara tem que fazer essa manutenção? Sim. O sistema ele é muito robusto. Ele foi feito para ficar no tempo, né? E durar muito tempo. Então ele não dá manutenção, assim, ter que fazer alguma intervenção, alguma coisa assim no equipamento. Mas a manutenção que a gente faz é limpeza. Apenas a limpeza? Apenas a limpeza, para manter os painéis sempre limpos, porque o fotovoltaico, a própria palavra fotovoltaico, vem da conversão da radiação solar em eletricidade. Então você tem que deixar a radiação solar penetrar nas células fotovoltaicas ali para gerar eletricidade, converter, né? Então se você deixa o painel sujo, ele cria uma sombra. E aí você vai perdendo eficiência de geração. Então a única manutenção é manter limpo. A gente recomenda em áreas urbanas, assim, uma vez por ano, fazer uma limpeza. Se você está na área rural, que tem mais pó, né, estrada de terra próxima, assim, aí você reduz um pouquinho mais, talvez 8 meses, 6 meses, aí é muito caso a caso. Mas essa é a única manutenção que dá. A limpeza é muito simples, o painel é um vidro temperado, né, que protege a célula, então é igual lavar um vidro. Legal. Passar uma vassoura ali com um sabão diluído. É claro que tem que ter alguns cuidados, não pode pisar no painel. A gente tem equipe especializada que faz isso. A gente presta esse serviço para os nossos clientes, mas qualquer pessoa pode fazer. A gente pode passar essa instrução. Cara, falando agora, voltando um pouquinho na parte de gestão, falando de equipe, né? Que é uma mão de obra específica. Como que foi montar essa mão de obra, cara? No começo era você mesmo que ia lá fazer as instalações, e aí você foi pegando uma galera. Hoje eu sei que você tem também parceiros, né, que faz esse trabalho junto contigo, mas como que foi montar essa mão de obra para um nicho tão específico, cara? Sim, um mercado novidade, né? Então, quando eu comecei há 6 anos atrás, hoje já está bem difundido, o mercado mudou muito, evoluiu muito nesses 6 anos, mas quando eu comecei ainda estava engatinhando, né? Não era nada novo quando eu comecei também, mas estava iniciando no Brasil, então tinha pouquíssima mão de obra qualificada. Então, os primeiros eu mesmo instalei, subi lá no telhado, fiz. Eu chamava um amigo meu que é eletricista também, muito bom, para ir comigo, a gente fazia em 2. E até para eu também aprender na prática mesmo, né, porque eu tinha muitos cursos, já tinha vivência de parte elétrica, tudo, né, da indústria, mas fotovoltaico era algo novo para mim também. Então, eu queria mesmo ter essa experiência na prática. E esse conhecimento me ajudou a poder treinar a equipe também. Então... Mas como que foi buscar essa galera? Qual canal que você usou? Conta os detalhes aí pra nós. Busquei dentro do ciclo de relacionamento, assim, ia perguntando para as pessoas, olha, eu preciso de um profissional com essas características, e fui pegando indicações. Legal. Depois, mais para frente, eu até contratei a agência de RH para ajudar também a encontrar profissionais, mas no primeiro momento eu comecei assim, pedindo indicações para amigos, né, outros profissionais, e logo eu conheci, por indicação também, de uma prima da minha esposa, uma pessoa que estava montando uma empresa, né, de instalação, né, já era uma mão de obra especializada, assim, já estava se especializando,
Né, ele montou uma empresa só de instalação de sistema fotovoltaico. E ele está comigo até hoje. Até hoje eles prestam serviço para mim, é um grande parceiro. Legal. Então hoje já existe, né, muitas empresas especializadas em instalação. Hoje, somando a galera que está com você lá trabalhando, né, a sua equipe, mais os terceiros, a gente está falando de uma quantidade, quantas pessoas estão envolvidas na S4S? Umas 15 pessoas. 15 pessoas, cara. 15 pessoas especializadas no negócio. Isso. Legal, cara. Não pode ser qualquer um, né, cara? Sim, é uma mão de obra muito específica mesmo, né? Legal. Não é igual instalar um ventilador, alguma coisa mais simples, né? Tem que ter um conhecimento específico, ferramentas específicas, então não é tão simples assim. Bacana, cara, bacana. Uma perguntinha aqui, né? Qual habilidade que você considera essencial para quem quer começar nesse mercado de energia fotovoltaica, cara? Não no mercado no geral, no seu setor. Qual habilidade que é essencial? Tem que ter conhecimento do setor elétrico, porque, cara... Isso você fala energia... na área de engenharia mesmo? Não precisa ser engenheiro propriamente dito. Eu, por exemplo, presto serviço para terceiros, né? Eu faço engenharia para muitas empresas concorrentes minhas, né? São concorrentes parceiros. Mas são pessoas que têm bastante conhecimento na área elétrica, são técnicos, né? Isso vai ajudar muito. É impossível alguém que não é da área montar uma empresa de energia solar fotovoltaica? Sim, é possível, mas vai ter que terceirizar tudo, vai ficar na mão de terceiros, ou ele vai ter que contratar profissionais qualificados, né? E já vai iniciar com um custo altíssimo, altíssimo aí de folha de pagamento, né? Enfim, então assim, ter conhecimento no setor elétrico, né, na parte elétrica é essencial, Inclusive, as normas, né, exigem, todo projeto fotovoltaico tem que ter um engenheiro eletricista responsável, né? Isso é lei. Então, se você não é engenheiro eletricista, você tem que contratar ou terceirizar. Por exemplo, o cara montou uma empresa, mas ele não é engenheiro, ele pode pedir para você que já tem esse certificado assinar por ele lá. E aí você ganha uma taxinha e tal, legal. Eu faço isso, inclusive, tenho parceria com várias empresas. Você fornece esse trabalho aí para esses trabalho também. Micro e pequenos que estão começando. Legal, então, ser engenheiro eletricista já é uma vantagem, né? Ou se você é técnico, você pode terceirizar só essa consultoria com o engenheiro. Mas ter conhecimento do setor elétrico, de normas, isso é essencial nesse setor, essencial. Legal, cara. É o mínimo do mínimo. Não, bacana, bacana. Olha, essa segunda etapa aqui, galera, a gente já tá indo para 40 minutos de bate-papo, passa rápido, né, rápido. Bicho? Passa muito rápido. Faz 10 minutos que a gente tá aqui. Ó, a gente tá falando aqui de energia fotovoltaica, gera uma economia de até 95%, né? O pensamento, a mentalidade é para você gerar um ativo. Até citei aqui o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala muito disso, Sim. né? De você gerar um ativo. E as pessoas, ao contrário, geram passivos, né? A pessoa começa a ganhar um dinheirinho ou economiza uma grana, ela compra um carro, compra uma casa na praia, compra um jet ski, né? E vai gerando passivo, e vai aumentando os seus passivos. Não, gera ativo, galera. Isso. Né? Você teve essa questão da mão de obra ser bem desafiadora, mas você como técnico e autoridade no assunto também, acredito que você foi moldando muita gente Sim. que passou ali debaixo do seu guarda-chuva, né? Com certeza. Né? Uma coisa interessante aqui, cara, que você teve que colocar a mão na massa no começo, todo Sim. mundo, galera, não tem o que fazer, tem gente que quer ser patrão no primeiro mês. Patrão, cara, você vai ser o seu próprio patrão, bicho. Não tem Mas até hoje eu faço isso, viu? Subo em telhado, entro em laje, passa olho fio, do dono sobe painel, porco, né, tô sempre no telhado com o pessoal. Eu sou o responsável técnico por todos os projetos. Então hoje eu faço um trabalho mais de gestão, mais de engenharia, né, mais de escritório, mas eu tô sempre no campo acompanhando também. Tanto que era pra gente gravar na parte da manhã hoje, você foi fazer uma entrega de quantas placas, quantos painéis? Nós acabamos de entregar um sistema de 400 painéis. Caramba, cara. Gerando uma economia de quantos mil a gente tá falando por 20 mil reais por mês aproximadamente. E o cara tinha quanto de custo? Ele paga uma conta aproximada de 35 a 40 mil reais. Ele vai ter uma economia de 50% aí na conta. Nossa, só não vai ter mais porque tinha uma limitação física, né? A gente colocou o que coube. De instalação dos painéis. Entendi. Entendi. Isso é uma pergunta interessante, cara. A pessoa ela consegue, por exemplo, eu tenho um terreno. Aí esse terreno pega sol pra caramba. Eu consigo montar os painéis nesse terreno. Como eu posso cadastrar o endereço que eu quero mandar a conta? Eu tenho essa possibilidade. Tem sim. Essa modalidade chama autoconsumo remoto.
Então você pode gerar energia para você mesmo remotamente, né, num terreno, ou você pode vender essa energia também para terceiros, né? Você pode montar um consórcio ou uma cooperativa, né, e vender esses créditos. Tem alguma legislação para isso? Tem sim. Você tem que se adequar a essa legislação. Isso, exatamente. Aí você vira um gerador de... Isso. Como que é o nome? Você vai ser um gerador de energia. Gerador de energia, isso mesmo. Você vai montar uma usina. Que legal, cara. Esse mercado está crescendo muito no Brasil. Bacana. Crescendo bastante, muito interessante. Dá para fazer uma renda muito, muito interessante. Top demais, né? E aí, um último tópico aqui, né, dessa segunda parte, que, cara, apesar de você ser um iniciante, é legal você ter uma base técnica ali na parte elétrica, né? Que é o que vai te ajudar bastante, senão você vai ficar na mão aí da galera, de terceiros, de fornecedores, ou às vezes de um colaborador, que ele vai ver que você não conhece nada, né? E depois pega seus clientes ali, que acontece muito no Brasil, né, eu conheci um cara um tempo atrás que ele buscou ajuda minha. Ele era corretor de imóveis. E aí viu na internet essas propagandas enganosas, né? Venha ganhar dinheiro no mercado que mais cresce no Brasil. Sabe essas coisas? Esses caras que querem vender curso, né? O que mais tem. Os coaches de internet. Aí o cara caiu nessa armadilha, comprou uma franquia. Como ele não conhecia nada, né, do setor, o cara era corretor de imóveis, foi trabalhar com energia, né? Então ele ele comprou uma franquia, ele achou que ele ia ter todo o suporte da franquia, ia ter o modelo de negócio pronto. Modelo de negócio pronto sim, né? Mas a franquia deixou ele na mão, aí ele buscou muito ajuda comigo, e até um certo ponto que ele não aguentou mais e fechou a empresa, né? Faliu a empresa. Então, assim, ter o conhecimento daquilo que você vai fazer, não só no setor de engenharia elétrica, né, de energia, como é o caso do meu, mas qualquer outro, né? Se você vai entrar numa área, você tem que saber daquela área, tem que estudar, tem que ter certeza, né? O lance do propósito que você falou lá no outro bloco, cara. Não, legal. Não dá para perder tempo e dinheiro, né? Então tem que ter certeza daquilo que você quer trabalhar, né? Estudar bastante, buscar bons parceiros, boas pessoas, né? Show de bola, cara. A gente não consegue ir muito longe sozinho também, a gente precisa de pessoas, então traga pessoas boas para perto de você. Eu, graças a Deus, consegui formar uma equipe muito boa. Toda empresa é feita de pessoas, né? O CNPJ é um negócio frio, como que é? Você me falou isso um dia? CNPJ é frio e sem coração. Frio e sem coração, mas todo CNPJ... Por baixo dele tem um CPF, de pessoas, né? Exatamente. De CPFs. E eu tenho uma equipe fantástica, né? O sucesso da Software Solution, né? Da S4S Energia, eu divido com todos os meus colaboradores. Legal. E galera, assim, eu falo aqui como uma prova testemunhal, né? É uma prova social, né? Que a galera usa muito. Usei o serviço, né? Tô contente com a economia que está me gerando, isso é muito legal. Conheço parte da galera lá, né? Um abração aí para Márcia, né? A Márcia sempre tratou a gente... É Márcia, né? É Márcia mesmo. Não tô errando o nome, não, né? Não, o cara vai dar essa bola fora, né? Vai dar um abraço. Sempre tratou a gente muito bem. Márcia, um abração para você, viu? Isso aí. Leandrão também, cara, show de bola. A sua equipe é fantástica, cara. Em termos de profissionalismo, de atendimento e como foi feito o projeto lá em casa, né, cara? E foi fantástico. Então, isso daí eu assino embaixo. Legal, obrigado pelo feedback. Uma prova social. Feedback ao vivo e a cores aqui, hein? Galera, aproveitando aqui, ó, encerramento desse segundo bloco, a gente tá entrando já no nosso terceiro e último bloco aqui. É só a gente, o bloco é só nosso mesmo, viu? Não vai ter propaganda aí pra vocês, não. A galera fala, porra, o bloco, vamos pros nossos comerciais. Não, mas é só pra falar um pouquinho da Abrão Marketing Pós-Venda. A gente faz toda a parte de tráfego pago para vocês, a gente faz a parte de desenvolvimento criativo, planejamento estratégico, né? E consultoria também, o caminho que você deve seguir. Às vezes você já tem uma agência muito legal, mas, gostei da visão estratégica do pessoal da Abrão. Contrata só a nossa consultoria que a gente, em conjunto com a sua agência, a gente dá um direcionamento, soma, né? Eu sou sempre da filosofia do dividir para multiplicar, cara. O nosso logo aí, ó, Abrão Marketing Pós-Venda. 9 anos de mercado, galera. 9 anos atendendo 16 estados. Então a gente tem uma divisão lá de pós-venda voltado para reparação automotiva. Então, assim, tá bem bacana. E aí, vocês que tiverem interesse, micro e pequeno empreendedor, e o empreendedor individual é o nosso público, tá, galera? A gente adora essa galera, ajudar vocês a construir o sonho de vocês, né? Como a gente abriu
o nosso primeiro podcast, né? Eu acredito que o sonho, eu deixei no ar essa frase, mas o sonho começa quando a gente acorda. É isso aí. Né? Enquanto você fica dormindo, sonhando ali, meu amigo. Correr atrás, sola de sapato. Exatamente. É o que está acontecendo agora. Só está acontecendo esse podcast, acordou, tirou da gaveta, vamos fazer acontecer. Renatão, bacana, cara. Eu quero saber agora de você um desafio, cara, de liderança que você teve que exercer nesses 6 anos de empresa, né? Que te desafiou e te desenvolveu nessa questão de liderança. Porque muito se fala em empreendedorismo. Empreendedorismo, galera, é também liderança, é autogestão, é planejamento, são metas que você tem que fazer para você mesmo e para a tua equipe. Conta um desafio aí para nós, cara, de liderança, que você lembra e que para a galera entender aí um pouquinho desse universo, para quem não conhece nada. Quem já é empreendedor já sabe uns par deles aí, Sim. Mas eu quero escutar aí de você. O desafio, eu diria que não tem nem como escolher um desafio. O desafio é diário. Todos os dias a gente tem desafios, né? Mas pega um cabeludo aí que quando eu comecei sozinho, né? Trabalhava sozinho, trazia um parceiro para montar ali junto. Aí depois veio o primeiro funcionário, o segundo. E aí eu fui aprendendo também ao longo do tempo e estou aprendendo até hoje a ser um bom líder, né? A motivar a equipe. Eu acredito muito na liderança por exemplo, sabe? Legal. Não é por imposição, eu não quero ser um líder por imposição, aquele cara que manda as pessoas fazerem as coisas. Eu quero que as pessoas me sigam, assim, como exemplo mesmo, sabe? Que inspira, né? Inspira. Legal. Então, eu procuro trabalhar muito certinho, sempre com entusiasmo, para contagiar a galera e trazer eles juntos, sabe? Para engajar ali, vamos dizer assim, né? Sempre mostrando o propósito da empresa e trazendo eles para a minha visão, sabe, de futuro, com muita ética, né, muito respeito aos clientes, a todos, né, que trabalham juntos. E esse desafio é diário, cara. Então, assim, eu não consigo lembrar de nenhum específico. Assim, eu tenho um, cara. Eu tive alguns desafios, assim, às vezes você precisa desligar alguém, ou contratar alguém também é sempre um desafio. E é difícil fazer isso, né, A gente tem que tomar cara? decisões, né? A gente tem que tomar decisões no dia a dia. E são decisões difíceis, né? São decisões difíceis. Então, é isso. É punk. Você sabe qual que é o meu, cara? O meu maior desafio de liderança foi eu mesmo. Sim. Foi eu mesmo, cara. Gestão do tempo. Gestão, na verdade, de performance. Também. Porque o negócio... Por exemplo, a área comercial na empresa, ela depende 100% de mim. Eu não terceirizei isso nem com CLT, nem com parceiros. Sim. E aí, se você não tem uma doutrina, uma rigidez ali com você mesmo, cara... É verdade. Né, você acaba estagnando e foi um desafio, porque entra aquele conflito, né? Sim. Porra, tô com a empresa, tá andando, já tem os clientes, mas tem que... não, hoje não. Cara, foi eu mesmo. Então, assim, pegando nessa linha... Desculpa te interromper. Não, pode falar. Mas pegando nessa linha, aí sim, são muitos desafios, porque o meu produto, especificamente, eu não tenho ganho recorrente, eu não consigo vender de novo para o mesmo cliente. Então, cada venda que eu faço, eu não tenho um contrato mensal. Sim. Então, quando você tem algum tipo de negócio, que você gera um contrato e você ganha aquele dinheiro mensalmente... Você de vez em quando... Dá uma relaxadinha, contrata, né? Você ganha mais um cliente, perde mas você tem aquele ganho mensal. O meu não, cara. Eu tenho que matar um leão por dia. Sim. Eu vendi hoje para você, recebi aquele dinheiro, pago os custos, sobra aquela mixaria de lucro ali, você tem que correr atrás do outro. Então é assim, esse desafio é constante, diário. Legal, cara. Mas na parte de gestão mesmo, né? É um desafio comigo mesmo sempre, de buscar conhecimento, me tornar sempre o melhor líder. Eu sempre fui CLT, né? E de repente eu sou o dono de uma empresa, tenho uma equipe trabalhando comigo e eu fui aprendendo. Eu gosto muito da frase, eu falo isso lá na empresa sempre. Eu fui trocando o pneu com o carro em movimento. Né? Legal. Sempre. Então fui fazendo, fui batendo cabeça, fui melhorando. De vez em quando você pede uma desculpa aqui, melhora ali. Os erros fazem parte, né? Ninguém nasce pronto. Mas é aquilo que eu vou voltar lá atrás, né? É o propósito bem definido. Ir para cima com coragem, cobrindo, né,
passando por cima dos desafios todos os dias. Sim, e sim. cada dia você é um pouquinho melhor e vai indo assim. Não pode deixar cair a peteca. Né? Com a equipe, cara, nossa, a gente apanha tanto, né? Aí tem que pedir desculpa. Tem que saber ouvir, né? Eu gosto muito de ouvir, eu sempre pergunto a opinião deles, o feedback deles e vou melhorando também. Legal, como legal. gestor, assim, eu acho que é legal pra galera que tá assistindo, né? Todo micro e pequeno empreendedor, cara, é como você falou, trocar o pneu com o carro andando, eu sempre falo montar o avião com ele voando, né? Sim. É basicamente isso. E vão ocorrer erros no processo, galera, principalmente de liderança, porque às vezes você é muito bom, por exemplo, você é um engenheiro elétrico, né? Assim, né? Eletricista. O cara técnico, o cara operacional. Isso. E além de tudo você se tornou um líder, né? A liderança caiu de paraquedas. Eu tive que aprender a conversar com o cliente, com todo tipo de cliente que a gente né? Pessoas, né? Cada pessoa é de um jeito, e lidar com funcionários, né? Com parceiros, com fornecedores. Então, eu fui desenvolvendo Cria uma casca isso, né, cara? Cria uma casca legal, né, cara? Você falou no começo, né? Até puxando um pouco do que você falou sobre o estudo, né? Fiz curso superior, pós-graduação. Isso não é garantia de nada, não é um pré-requisito para empreender. Você não precisa fazer faculdade para empreender. Sim, a gente tem cases de sucesso aí de pessoas que não têm nem o ensino médio e que são multimilionários, grandes empresários. Inclusive, alguns eu sigo e sou fã. E eles abandonaram a faculdade, né? A maioria dos grandão abandonou a faculdade. Mas ter esse conhecimento ajuda muito. Sim. No dia a dia, né? A faculdade, você conhece pessoas de todo tipo, professores, abre muito a nossa mente, né, para esses desafios diários. Então, ajuda bastante, né? Quando você tem que desenvolver um fornecedor, conversar com um cliente que é CEO de uma empresa, um cara super importante, ou conversar com o operacional ali, com o montador, saber falar todas essas linguagens e se comunicar bem com todo mundo. Então, tudo isso ajuda, né? Que são os desafios do dia a dia que todo empresário, empreendedor vai passar por isso, né? Você vai ter que vender alguma coisa. Não existe empresário que não seja vendedor, né? Exatamente. Então você tem que vender uma ideia, vender um produto. Falo isso pra galera, cara. Qualquer negócio que você for montar, aprenda processos de venda. Porque você vai precisar vender, cara. Sim. E no começo você não vai ter, às vezes, eu sempre fui engenheiro, né? Eu sou engenheiro. Então eu trabalhava lá na engenharia, projetando, fazendo cálculos, desenvolvendo máquinas, né? Então eu tinha que falar ali com o meu time, né? Com o pessoal da fábrica, etc., mas uma linguagem mais técnica. E quando eu montei a empresa, eu tive que tomar o front, vender, conversar com todo mundo. Então eu tive que desenvolver isso e ainda estou desenvolvendo. Legal, cara. Eu falo isso de vez em quando lá na empresa. O eterno aprendizado, né? É o eterno aprendizado. Eu falo que eu não sou vendedor, eu sou engenheiro. Nada, você é um excelente vendedor, cara. Caiu aí na sua tentando. Mas é porque você tem conteúdo, tem prova social e tem um bom produto na mão, né? Falando no produto, como que você enxerga esse mercado aí para os próximos anos, cara? O setor de energia no Brasil está em plena expansão, né? O Brasil é um país em crescimento e a gente precisa de energia. A energia é o principal ativo, não existe indústria, não existe nada sem energia. E se você olhar quando foi o grande investimento que o governo fez em infraestrutura, em novas hidrelétricas, etc., a gente não está vendo isso, né? Então, se o Brasil continuar crescendo, e eu acredito muito, né, no nosso país, nós vamos precisar de muita energia. E o setor solar fotovoltaico vem para contribuir com isso, né? Contribuir com a matriz energética, com essa demanda, essa nova demanda que ainda está por vir. E além disso, é uma fonte renovável, né? Que também ajuda a diminuir os gases de efeito estufa, né? Hoje... Verdade, a gente nem falou nisso, né, cara? Ajuda pra caramba o meio ambiente. A gente tá pagando o preço, né? Exatamente. De tantos anos aí agredindo o meio ambiente. Se todo mundo cara? pegar a conta de energia e olhar, tem lá a bandeira vermelha. Nós estamos pagando bandeira tarifária. O que significa isso? Para quem não sabe, né? Quem vai assistir o vídeo não sabe o que significa bandeira vermelha? É que tá chovendo pouco, em exceção nesses dias agora que tá chovendo um pouco, mas a gente passou um período de escassez grande de chuva, e os níveis dos reservatórios das hidrelétricas baixam, né? Então tem que diminuir a vazão da água, então os geradores geram menos energia. E aí não tem energia suficiente para suprir o país. Aí aumenta o preço. Então eles acionam as termoelétricas, que são energias, que é uma energia extremamente cara e poluente. Então, por ser uma energia mais cara, aí ele vai diluir entre os pagantes esse custo adicional, né? Isso que é a bandeira vermelha.
Então, quando você instala o sistema solar fotovoltaico no seu telhado, você está contribuindo para que essas termoelétricas sejam cada vez menos acionadas. Legal. E aí você ajuda a diminuir o custo da energia para todo mundo, né? Inclusive de quem não está investindo, né? Das famílias mais de baixa renda, etc. E ajuda a diminuir os gases de efeito estufa também, porque essa energia é altamente poluente. Eu não entro muito nessa questão política, né? Mas a gente tem aí... Teve eleição recentemente, você não vê um plano de governo falando sobre isso, né, cara? Apesar que também não acompanhei muito a fundo, mas não deveria partir do próprio governo, né, cara? Sabendo da importância num país como o nosso, que cada vez menos chove, cada vez mais faz calor, né, cara? Acredito que deveria partir aí também do poder público. Outro ponto importante também, né, que o solar fotovoltaico contribui nesse sentido, é que as perdas do sistema de distribuição está na conta, faz parte da conta, né? Então, tudo que é gerado, vamos dar o exemplo de Itaipu. Imagina que Itaipu está lá em Foz do Iguaçu, né? Na divisa ali com Paraguai e Argentina, está gerando energia lá para trazer aqui para o estado de São Paulo. Então, essa energia que é transportada de lá até aqui, ela sofre perdas, né? Ela sofre perdas. E toda essa perda está diluída entre os pagantes. Então, se você produz energia, é uma geração distribuída que a gente fala, não é uma centralizada, que é igual à hidrelétrica, né? Essa distribuída você está gerando no ponto de consumo. Então essa energia não precisa vir lá de longe. Você está gerando energia no ponto de consumo. A energia que você não consome no seu telhado já é consumida pelo seu vizinho, então você ajuda a diminuir as perdas do sistema. Olha lá. Se as perdas fazem parte do custo, você também ajuda a diminuir o custo. Então só tem vantagens, além da vantagem econômica, que é de quem investe, né, que já tem a economia na conta de luz, tem todo esse... essa vantagem ambiental e social embutida nisso, que a maioria das pessoas não sabe, né? E também não tem incentivo nenhum, né? Por isso que é o que eu tô falando, o governo não incentiva, né? Não lança um programa Minha Energia, Minha Vida, né? Porque isso daí não gera marketing, né? É uma pena, né? Porque só fazem coisas que geram marketing para eles, né? Além da economia financeira no bolso de quem investe, tem todas essas questões ambientais, diminuição da perda, ajuda a matriz energética, né? Ajuda o país a crescer. O governo devia incentivar, né? Devia Sim, é isso que eu tô falando. Nós tivemos a oportunidade em 2022 de colocar uma lei em vigor, né? Que a gente não tinha, só tinha uma norma. E aí entrou o marco legal, começou a valer em janeiro de 23. Infelizmente, é uma lei fraca, que deixou muitas brechas, né? E as distribuidoras de energia, que são grandes grupos econômicos, atrapalham a nossa vida, impede o crescimento do setor, né? Então a gente tem, como eu posso dizer, alguns embrólios regulatórios aí que impede que esse setor dê um boom. Que poderia ser facilitado pelo poder público e deslanchar de uma vez aí no país, né, infelizmente, esses grandes grupos econômicos têm poder de lobby muito forte no governo, né, no Congresso, e impede boas leis. Né? A gente não falou aqui, mas a S4S Energia é de Americana, interior de São Paulo. E falando aqui em estado de São Paulo, a galera da capital tá passando lá os apagões, né? Que eu acho que entra nisso que você tá falando também. Claro que tem esse fator chuva, caída de árvore e tal, mas, cara, eles já aproveitam isso já para economizar ali, né? Qualquer motivo é motivo para cortar a energia da galera ali, né, cara? E o Brasil tem o cenário perfeito para a geração de energia solar fotovoltaica, que é energia cara e sol em abundância, né? Então, quem não está aproveitando... Como diz o Leandro, né? Perdendo. O Leandro da tua equipe tem um sol de oportunidades. Sol de oportunidades. Para cada casa, para cada brasileiro, exatamente, né, cara? Basta o brasileiro criar a cultura, pesquisar um pouquinho mais, galera. Você que é empreendedor aí, ó. Você coloca na ponta do lápis aí os custos. Cara, coloca aí os custos da tua energia aí. Multiplica por 12. Multiplica por 12. Veja no ano quanto você não tá. Até 95% de economia. Aqui não tô fazendo propaganda, não, porque ele não tá me pagando nada aqui, não, cara. É um bate-papo, porque é questão de mentalidade. A gente tem que... A ideia do Fala Empreenda, cara, é gerar uma mentalidade diferente no jovem, no micro, no pequeno empresário que tá assistindo a gente. Com certeza. Né? Então, a gente também vai aprendendo com cada entrevistado que vem aqui, mas gerar uma mentalidade que soma. Cara, é um investimento que vale muito a pena e ninguém fala nisso. Sim. A não ser os caras que vendem. Aí fica aquela coisa que no Brasil... eu sou suspeito. Né? Eu sou suspeito. E outra coisa, as pessoas adoram comprar.
mas elas odeiam que vendam pra elas. Cara. Sim. Né? Tipo, vai tentar te vender alguma coisa, fala, não quero nem escutar. E lá vem um vendedor sugar minha energia, cara. E aí, na verdade, e ela adora comprar. Cara, muda a mentalidade. Isso. Renatão, pra gente encerrar aqui, cara, eu gostaria de fazer um bate-bola aqui, rápido. Bora lá. Perguntas rápidas, respostas rápidas, pra gente encerrar. Foi fantástico aqui o nosso bate-papo. Eu tô muito feliz de você ser o primeiro convidado aí. Eu também tô feliz. E Obrigado você vai convite. voltar, porque, cara, não dá pra falar tudo. Sim. E também a gente não quer se estender muito pra ser um programa bem dinâmico, né? Mas só uma perguntinha antes do bate-bola rápido. Se você pudesse voltar 6 anos atrás, hoje, com conhecimento, know-how, casca, tudo que você falou aqui, né? O que você falaria pro Renato de 6 anos atrás, que tava lá ainda decidindo empreender e sair da indústria e começar a empreender? O que você falaria? Falaria, vai pra cima. Faria tudo de novo, cara. Legal. É claro que com a experiência que eu tenho hoje, alguns desafios passaria talvez mais fácil, contornaria algumas coisas de maneira diferente, encurtaria ainda mais esse espaço de tempo do sucesso, mas faria tudo de novo e iria falar palavras de incentivo. Pode ir pra cima, né, que quando você tem o propósito certo, forte, trabalha com honestidade, com ética, faz tudo certinho, não tem como dar errado. Aí, galera, vale a pena ou não, hein? Já, a resposta já em qualquer diz negócio, tudo, né? Em qualquer negócio. Exatamente. Trabalhando certinho. Claro, né? Tem que ser um mercado... Você sabe o que eu falaria pro Bruno de 9 anos atrás? Por que você demorou tanto, cara? Pois é. Vai pra cima, vai pra cima. Não foi fácil, né? É um caminho cheio de desafios, cheio de muros, montanhas, pessoas, né? Mas pensa na pessoa que você é hoje, com todos esses desafios que você passou, o crescimento que a gente tem, né? Nossa, vale muito a pena, assim, é bacana. Legal, cara, legal. Ó, uma palavra que define empreender. Empreender? Uau. Uma palavra? Uma palavra que define empreender. Resiliência. Top. Galera, resiliência. Resiliência é a capacidade... isso vamos se tratar do metal, né? Quando você mergulha o metal que é o nome daquelas caldeiras, e aí quando ele sai, a capacidade dele voltar ao estado normal rapidamente, né? Então, alguém te tirou fora do sério, traduzindo aqui, você acaba ficando menos preocupado, menos estressado, e você volta ao seu estado normal. Isso é resiliência. Então, quem tem resiliência muito alta, né, é a pessoa que dificilmente as coisas abalam ela, né? Eu até acho que é uma característica chave para o empreendedor também, para vencer os desafios. Até porque... Sem resiliência... No começo, cara, cada 10 visitas que eu fazia, era 9 nãos. Né? E era matemática. Então, se eu quisesse ter 5 nãos, 5 sims na semana, eram 50 visitas. Né? Então, é basicamente isso, né? O que te motiva a seguir em frente todos os dias? Propósito de vida, né? Objetivos maiores, né? Voltar àquela frase que eu falei no início, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, né? Então, show! Sei bem onde eu quero ir. Show! Um erro que você nunca mais vai cometer? Essa aqui eu não passei pra você antes, não. Essa aqui vai pegar de surpresa, viu, cara? Um erro... que você nunca mais vai cometer. Aí o cara, eu nunca erro. Rapaz, difícil, hein? Então pula. Pula. Sucesso pra você é? Sucesso tá sempre na linha, assim, da honestidade, trabalho duro, verdade. Tá sempre no caminho da verdade. Legal, verdade. Um livro ou um filme que mudou sua visão de negócios? Lembra algum? As Leis do Triunfo. Livro? Legal. Anota aí, galera. As Leis do Triunfo. Napoleão Hill. Top. Qual foi o seu maior aprendizado em um só conselho? Se você fosse dar um só conselho, o seu maior aprendizado nesses 6 anos de empreendedorismo, um garoto ou uma garota aí que está saindo do ensino médio, o que você falaria? Faça bem feito. Não importa o que você escolha fazer, faça bem feito. Top. Nunca minta, faça com carinho, bem feito. Essa eu vou fazer a pergunta aqui, mas essa é fácil. Top, cara, top demais. Ó, se pudesse escolher, crescer rápido ou crescer com estabilidade? Crescer com estabilidade. Bem melhor, né, cara? Crescer rápido, galera, isso daí é só pra golpista, tá? Toma cuidado. Um hábito indispensável para qualquer empreendedor, cara. Ler. Ler?
Eu concordo. Eu tento ler um livro por mês. Sempre buscando conhecimento, né? Sempre aprimorando. É extremamente importante. A leitura é a janela da mente, cara. Então você consegue viajar do seu sofá ali 2, 3 horinhas de leitura e te faz bem, né? Sim. A melhor dica que daria para quem está começando, acho que vai de encontro com essa, né? Que você falou, faça bem feito, né? Faça bem feito, se prepare, converse com as pessoas, né? Siga canais que dê boas dicas, né? Se cerque de pessoas interessantes, né? Dizem que você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Então faça parte de algum ecossistema que as pessoas falem de coisa boa, de crescimento. Eu, por exemplo, participo de grupos de networking empresarial. Então, uma vez por semana eu me reúno com empresários. Então, né, você aprende, começa a fazer parte desse ecossistema assim, de empreendedorismo. Assim, é bacana. Legal. Isso ajuda muito. Show de bola, Renatão. Cara, obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela correria. Né? A gente decidiu tudo essa semana. Já estava engavetado essa o projeto. Essa semana não, né? Há 2 dias atrás, né? Há 2 dias atrás, como seria... Cara, eu tenho um presente aqui pra você. Opa. Essa caneca aqui, ó, galera. Ó que caneca bonita que a gente fez aqui, ó, do Fala Empreenda. Isso aí, galera. Já tô tomando. Não é cerveja não, viu, gente? É energético. Galera, é um energético muito gostoso aqui pra dar um gás aqui. E todo entrevistado aqui do Fala Empreenda vai ganhar uma caneca personalizada aí pra você lembrar desse dia. Eu quero que você volte, Renatão. Muito obrigado. Tem muitas perguntas que eu deixei de fazer. Você é um cara que tem muito conteúdo, uma empresa aí que tá caminhando a passos largos para o sucesso. Eu desejo tudo de bom aí para você, cara. E gratidão por você ter incentivado o projeto, ter disponibilizado o seu tempo, que eu sei que é bem curto, né? Com tanto projeto que você anda fazendo. Sim. Gratidão mesmo. E é isso aí, galera. Se inscrevam no canal, tá? Ativa o sininho aí. Eu sempre sonhei em falar isso, né? Se inscrevam no canal, ativa o sininho. A gente também vai estar no Spotify, então, porra, se você gostou do conteúdo, começou a assistir, pegou uns cortes aí no Insta, no TikTok, busca lá, Fala Empreenda no Spotify, a gente vai subir esse conteúdo bacana aí pra vocês. Fechou? Fechou. Obrigado, Renatão. Show de bola, obrigado. Até mais, cara. Valeu. Um abraço.